Glória a Deus! Boa tarde na presença de Deus. Que Deus os abençoe com todas as bênçãos que vençam hoje, amanhã e sempre, no nome de Jesus. Que Deus seja contigo por onde você for, ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte. Não temas, porque o Senhor estará contigo. Não tenha medo. Amém? Glória a Deus. Bem-vindos a mais um Tempo de Curar, episódio de número 20. Uau! Episódio de número 20. 20 dias aqui compartilhando, refletindo com você, sendo ministrado e ministrando a você. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Shalom, filho. Boa tarde na presença de Deus. Deus te abençoe com todas as bênçãos. Aleluia. Vamos compartilhando no nome de Jesus. Compartilhe nos status, no grupo da sua família, no grupo do bairro, nos grupos de amizades, em nome de Jesus, nas redes sociais. E vamos juntos mergulhar em mais este tempo de curar. Damos graças e bendizemos o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Boa tarde na presença de Deus. Uau, estou muito feliz, porque hoje é sexta-feira. Hoje às 18 horas nós começamos o Shabá, tempo de descanso em família, tempo de descansar, de sermos restaurados, regenerados na presença do Senhor, regenerados em todos os aspectos de nossas vidas, no físico, saúde física, no emocional, saúde emocional, né? Mente, emoções e vontades. Também no nosso espiritual, sim, na nossa consciência, amém? Na comunhão com o Senhor, glória a Deus, e também na intuição. Sermos também regenerados em nossos relacionamentos, casamento, família, amizades, igreja, família espiritual. É um tempo maravilhoso também de regeneração nesta área. Financeiro, sim, financeiro. Amém? O Senhor abençoa as obras de nossas mãos, Ele abençoa o fruto do nosso trabalho, aquilo que viemos produzindo até agora. Quando nós entramos no Shabá, no descanso do Senhor, se multiplica, também é guardado, fica em um lugar escondido, onde o ladrão ele não pode roubar, onde a traça não pode corroer, a ferrugem não pode consumir. Neste lugar, que é um lugar mais do que físico, é espiritual, que é no Senhor, todas essas coisas são realizadas, e bendito seja o nome do Senhor para sempre. Então hoje, 18 horas, entramos em Shabá. Shabá significa sábado, descanso. Amém? Descanso significa bênção. Então a bênção do sábado estará sobre a sua vida e sobre a sua família a partir desta sua ação de obediência, em obediência ao Senhor. Porque a observância do sábado não é lei. Muitos confundem, pensam que é lei. Não é lei, é princípio. Aqui mesmo lá no YouTube, lembrando que eu estou no Instagram, lá no YouTube nós temos uma aula sobre a revelação do sábado. Só você colocar a revelação do sábado, AP Mateus Pontes, vai aparecer lá para você, tá? E você poderá ver que é um princípio, não é lei, porque Deus, o Pai, estabeleceu no princípio, em Gênesis, não em Êxodo, não em Levíticos. Ele veio a ser lei, a tornar-se lei por causa da dureza do coração das pessoas, que se não fosse lei, algo obrigatório, elas não praticariam, elas não obedeceriam e pereceriam. E Deus, como ama e queria preservar o povo, ele... Meu Deus, o que é aqui no meu olho? Deixa eu ver.
Saiu, glória a Deus. Tinha algo aqui na minha pálpebra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, como queria preservar o seu povo, conservá-lo, né, de modo que ele não adoecesse, não enfermasse, que a terra, a própria terra, querido, o Senhor estabeleceu por lei que em 6 anos se semeasse e colhesse, e no 7º ano não fizesse nada, deixasse a terra descansar. Então Deus estabeleceu até descanso para a terra, porque preocupação com o seu povo e com a terra, a promessa que ele estava a dar. Para você ver como é importante, né, esse princípio espiritual. Mais do que natural, é algo espiritual. Tudo flui do espiritual para o natural. A vida espiritual, Deus é um espírito, você foi criado à imagem de Deus, ou seja, é um ser espiritual, também precisa caminhar em princípios espirituais, assim como existem leis, princípios naturais, que se nós quebrarmos, né, sofremos consequências. Princípios espirituais quebrados também trazem consequências. Então, Deus estabeleceu por lei, no tempo ali da lei mosaica, da lei de Moisés, para que o povo fosse obrigado a obedecer. E também era uma marca de que aquele povo era povo de Deus, certo? Se o povo não descansasse, preste muita atenção nisso, eles viveriam doentes fisicamente, viveriam doentes emocionalmente, eles entrariam em miséria, em pobreza, tá? Porque a terra ficaria desgastada, os próprios servos, escravos, ficariam desgastados, porque quando os senhores, aqueles que possuíam escravos, descansavam, os próprios empregados, os escravos, também deveriam descansar, os animais deveriam descansar. Então, eles eram preservados da miséria, né? Eles não entravam em miséria. Então, hoje não é lei, ok? Mas é princípio. Tem muita gente quebrando este princípio e vive o quê? Doente fisicamente. Tem uma frase que diz assim, que se você não parar para descansar, como é que é? Se você não para descansar, a doença vai te fazer descansar, vai te jogar na cama para que você descanse. A enfermidade vai fazer a mesma coisa. Então tem gente que adoece, que enferma por falta de descanso, por falta de parar, né, de pensar no trabalho, de parar, de ficar com a mente acelerada, pensando, projetando e executando na mente, executando no físico. Então não param, não descansam, não aproveitam a família, não aproveitam para ler um bom livro, para assistir uma série, né, saudável, um filme saudável, para estarem orando, para estar em silêncio na presença do Senhor, ouvindo ao Senhor as estratégias do Senhor, para estar maratonando as ministrações do apóstolo. Não param. E aí enfermam, doem, né, adoecem. Certa família começa a ser destruída, porque não está presente, é ausente, certo? Errado, tá? Por isso que tem esse princípio maravilhoso. E nós entendemos e encorajamos, convocamos toda a família. Tanto que neste ano nós firmamos que nenhum compromisso há na família Penny Church. Você pode ver que desde o dia 1º de fevereiro, não, até a vigília que ocorria na sexta, né, imersos na presença do Pai, retrocedeu para quinta-feira, foi movida para quinta-feira, para que a sexta-feira seja de completo descanso no nome do Senhor Jesus Cristo. A partir das 18 horas, nada, para que das 18 horas de sexta até as 18 horas de sábado se descanse na presença do Senhor. Talvez alguém tenha essa dúvida, né? Mas eu preciso trabalhar. Então vá trabalhar consciente que você está a descansar. Consciente que está a descansar, ok? E quando chegar em casa,
exerça o descanso, ore, reúna sua família, ore com ela. Você que é marido, você é o sacerdote da casa, ore pela sua esposa, amém? Ore, se tem filhos, ore pelos filhos, se tem um só, ore pelo filho ou pela filha, ore pelo seu bairro, pela sua vizinhança, ore pela sua cidade, seu estado, sua nação, ore pelas nações, ore pela sua igreja local, sua família espiritual. Ore, esposa, ore pelo seu marido, concorde com ele em oração, encoraje ele, amém? No nome de Jesus, deixa ele ser o sacerdote da casa, amém? Trazer ali uma palavra de direção da parte do Senhor, trazer ali uma palavra alinhada ao propósito que Deus está fazendo em vossas vidas, as promessas que Ele está a realizar, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Como é bom, esse tempo é maravilhoso. Você que é mãe solteira, é viúva, ou, enfim, você é o sacerdote da casa, sacerdotisa, então exerça essa função, ore pelos filhos, ok? Meus filhos já são todos grandes, crescidos, ore pelos netos, amém? Glória a Deus, ore por eles, mesmo eles sendo casados e não morando mais com você. Ore pelo seu marido, se você é casada. Homem, ore pela esposa, amém? Ore pelos netos, os filhos, ore, ore, ore. Em gratidão ao Senhor e liberando da bênção do Senhor. Você que tem paternidade espiritual, você está debaixo da bênção. Você carrega a bênção e você tem que ser um abençoador. Você tem que ser uma abençoadora. E o Shabá, o sábado, tempo de descanso, é um tempo maravilhoso. Alguém pensou, mas eu posso sair com minha família? Saia mesmo. Vá ao cinema, assistir algo saudável, algo que não seja pecaminoso. Vá ao passeio no parque. Vá comer alguma coisa junto, nem que seja sorvetinho. Nem que seja um sorvetinho, nem que seja passar no mercado para comprar umas batatas chips, para sentar no banco da praça para comer. Faça alguma coisa em nome de Jesus, o Rei da Glória. Tudo isso consciente da presença de Deus, que tudo isso é para a glória de Deus, é para a glória do Senhor. E louvado seja o nome do Senhor. Eu quero saudar aqui os filhos que estão a chegar. No nome de Jesus. Shalom, minha filha, pastora Evelyn, pastor Juan, Deus abençoe, está a descansar. Filha Yudenis, Deus abençoe, filha. Querida Vanessa, minha irmã, Deus te abençoe, Vanessa. Abençoe a ti, os teus, em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos compartilhando esse tempo maravilhoso de reflexão. Eu quero orar nesta hora, agradecendo ao Senhor pela sua vida, pela sua família. Lembrando que agora meio-dia nós saímos do jejum, tá? Primeiro dia de propósito concluído, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos em um propósito maravilhoso, tá? Que tem a duração de 9 semanas, são 17 dias de jejum, oração, Bíblia e comunhão. Tudo isso é para preparar um ambiente para que você seja fortalecido no Senhor, na força do poder dele, para que você seja renovado, amém, pelo poder do Espírito Santo de Deus e o entendimento da palavra de Deus, que é o próprio Deus, para que você esteja seguro, você e sua casa, amém, no nome de Jesus, seguros no Senhor, na rocha inabalável, e para que vocês obtenham vitória. Com Deus nós realizaremos todas estas coisas, nós obteremos vitória, porque é Ele quem pisará todos os nossos inimigos, todos os nossos adversários. Então, todas as terças, todas as quintas-feiras, às 18 horas, nós entramos em oração lá no canal do YouTube, @APNChurch. Lá já tem todas as instruções, ok? Tem vídeo de instrução, 17 minutinhos de uma instrução clara, coerente e de fácil entendimento e execução, ok? Ontem também nós gravamos a primeira live ao vivo, nós entramos juntos em oração, foi forte, foi muito forte. Uau! Oramos, intercedemos, declaramos, decretamos, recebemos do Senhor,
Foi uma atmosfera poderosa da parte do Senhor. E nós entramos em jejum às 18 horas, né, das 18 de ontem até o meio-dia de hoje. Hoje é sexta-feira, dia que essa live está a ser gravada, então das 18 de quinta ao meio-dia de sexta-feira. Assim nós iremos fluir por 3 semanas. Amém? Esta é a primeira semana, ok? No nome de Jesus, começamos ontem, quinta-feira. Terça-feira estaremos de volta lá no YouTube, tá? E você está convocado no nome de Jesus. Nós estamos em um tempo de guerra. Por exemplo, queridos, preste muita atenção no que eu vou dizer aqui. Amanhã sábado, como é o nome dela, Jesus? É a Lady Gaga, né? Acho que é a Lady Gaga. Lady Gaga vai estar no Rio de Janeiro e ela vai estar abrindo o portal satânico. Preste muita atenção nisso. Você que tem um mínimo de sensibilidade espiritual vai perceber a mudança de atmosfera. Tudo já está se alinhando para isso. Né? Ontem nós estávamos em um lugar, minha filha também ela teve discernimento claro, entendeu? Eu percebi que o tempo estava parado e ela teve o entendimento no espírito, que havia um espírito de morte andando por ali. Então há um alinhamento espiritual em todo o mundo, né? Principalmente na nossa nação. Então, para receber esta artista, certo? Que é uma serva de Satanás, posso falar abertamente porque tá aí para quem quiser ver, tá? E ela vai exercer rituais satânicos em formato de show. Preste atenção, show. Você pode pensar que o show tem um palco, que é uma simulação de um altar. Tem um palco e ali tem pessoas que vão participar e as pessoas entregam ali adoração. Elas levantam suas mãos, elas cantam os refrões, elas gritam eufóricas. Tudo isso emana energia, emana vida, e elas estão a entregar quem é Satanás. Então, pegando essa energia, esses artistas de forma consciente, quem está lá talvez nem tenha consciência disso, tá? Se tem, ignora, né? Não tem nada a ver. Bom, é uma frase que diz que nada a ver é uma antessala das trevas, né? Do lago de fogo. Nada a ver, tá? Então, elas estão ali, mas quem está a ministrar, quem está a fazer aquela coreografia, toda aquela apresentação, aquele espetáculo, tem consciência do que está fazendo, tá? São consagradas a entidades de alto nível, entidades espirituais. Estou falando de coisas espirituais aqui, não estou falando de coisas naturais, estou falando de coisas espirituais. Você pode observar que os símbolos ocultos já não estão mais ocultos, ok? Os movimentos que antes eram subliminares já não estão subliminares, está tudo escancarado. A depravação, a imoralidade, os movimentos de espiritualidade satânica, entendeu? Maligna, a simulação, né? de sacrifícios, de rituais, está tudo ali escancarado. As pessoas estão ali a receberem tudo aquilo e a colaborarem em concordância com aquilo. O reino espiritual, tanto de Deus como das trevas, funciona com concordância. Então, imagine milhares de pessoas ali naquela praia, na beira do mar, tá? Que é uma fonte de energia, um canalizador de energia, entendeu? E ali com o objetivo de abrir o portal satânico para as trevas. Então, os filhos das trevas, eles sabem o que estão fazendo e eles estão se movimentando, seguindo a agenda de Satanás. E os filhos da luz? Como é que estão os filhos da luz? Como é que está a igreja de Jesus? Como é que estão os membros da igreja de Jesus? Estão sendo atacados e não estão nem percebendo. Estão sendo influenciados, né, a fraquejarem, a desanimarem, a desistirem, certo? A viverem uma vida, tanto faz, tanto fez, se der bom, deu bom, se deu ruim, deu ruim. Como é que estão os filhos de Deus? Não, nós temos que ver com propósito. Há um propósito, Deus não faz nada sem um propósito. E este propósito é para nos fortalecermos, sermos renovados, estarmos preparados para o que vem por aí, tá? Se Deus permitir que aconteça, nós oramos para que não aconteça a abertura deste portal. Como apóstolo do reino de Deus, como profeta levantado do Senhor nessa nação, eu oro por isso e me posiciono e levo a igreja a essa direção. Mas se Deus permitir que se abra para que haja
condenação, maior condenação sobre estes que estão a participar desse tipo de coisa, nós temos que estar prontos. Porque os ataques virão sobre a nação. E os ataques virão sobre a igreja. Porque a igreja é o escudo da nação. Você sabia disso? Você sabia disso? Que Deus não destruiu a nação brasileira por causa da igreja de Jesus, que está no Brasil? É por causa disso. Então nós temos que estar firmes. Nós temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus. Amém? E em unidade. Por isso que é jejum, oração, Bíblia e comunhão, onde nós seremos encorajados, estamos sendo encorajados. Lá no YouTube, @PenguinChurch, fiz postagem hoje, tá, dos textos para lermos e aplicarmos em nossas vidas. Tá? É a leitura e a aplicação do texto, que é a meditação para que nós exerçamos. É o livro de Salmo, nós estamos avançando, certo? Para a glória e a honra do Senhor. Está lá direitinho, basta você acessar depois desta live. Investi todo esse tempo para falar para você sobre isso, porque está tudo alinhado com o tema desta reflexão. Reflexão de número 20. Amém? Não me esqueci. Vou orar agora e nós vamos mergulhar um pouquinho no nome de Jesus. Depois eu quero ministrar. Ontem, queridos, uma querida irmã foi curada do joelho esquerdo ao vivo. Sim, não há limites para o poder de Deus. Então, se você tem alguma dor, está passando por algum problema, quer seja de ordem espiritual, ordem natural, tá? Ordem emocional, você pode fazer o seu pedido de oração. Nós estamos aqui a serviço do Rei da Glória e o nome do Senhor será glorificado. Sabe, de pessoas também que estão em situações, nessas situações semelhantes a que eu acabei de mencionar, compartilhe com elas o nome de Jesus. Fala, tem um apóstolo abençoado, homem de Deus, que está orando pelos doentes enfermos e não é charlatão não, é homem de Deus mesmo. Amém? Que ninguém mexe com manipulação, nada disso. O que nós mexemos é com a palavra de Deus. Vivemos a palavra do Senhor. E a presença, a palavra e o poder de Deus está a ser manifesto. Amém? A você e a todos, no nome de Jesus. Então, enquanto eu oro, compartilhe no nome de Jesus. Pai, bendito seja o teu nome. Graças te damos. Obrigado por esta oportunidade. No nome de Jesus oramos. Nós estamos rendidos ao Senhor. Obrigado por este primeiro dia de jejum, primeiro jejum. Amém? Obrigado, Senhor, por tudo, por ter nos sustentado com a sua destra fiel. Obrigado, Senhor, pela sua força. Obrigado, Senhor, pelo seu renovo. Obrigado, Senhor, pela sua segurança, porque o Senhor nos faz sentir seguros. Só o Senhor nos faz sentir seguros. Nós podemos estar em uma cova com leões, mas estamos seguros se o Senhor estiver conosco. Nós podemos estar numa fornalha de fogo ardente, mas estamos seguros se o Senhor estiver conosco. Nós podemos estar em um barco, em meio a um mar violento, com ondas violentas e vendavais fortíssimos, mas se o Senhor estiver conosco, nós estaremos seguros, no nome de Jesus, porque a nossa segurança não está nas circunstâncias, não está nos recursos, não estão em nós mesmos e nem nas pessoas que nos cercam, mas está unicamente no Senhor. Obrigado, Pai, pelas vitórias que o Senhor já está nos dando, no nome de Jesus, sobre as lutas, sobre as batalhas, sobre as guerras que vieram a nós, que Satanás, os seus anjos caídos e demônios nojentos que trouxeram até nós, que buscam nos enfraquecer para nos destruir, roubar, matar e destruir. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá vitórias sobre eles, no poderoso nome, o nome de Jesus. Amém? Obrigado, Pai, por este tempo de curar. Somos um pouco mais curados. Estamos a sermos sarados e libertos em mais uma camada de nossas almas. E Deus é maravilhoso. Deus conhece o seu interior e o meu também. Vai um chazinho aí. Glória a Deus, aleluia. É bom, tempo de jejum, você tomar um chá, tá? Café não. Amém? Seja livre da dependência do café, em nome de Jesus. Tem gente que quando não toma cafezinho, né? Fica com dor de cabeça, né? Você está sendo livre do demônio. Amém? Está sendo livre do demônio do vício. Vício em cafeína. Vício não é de Deus. Então, be free. Seja livre em nome de Jesus, o Rei da Glória. Glória a Deus. Nós estamos
a tratar neste tempo, o Senhor está a tratar conosco sobre a capacidade de ter compaixão. Sim, nós temos mais este episódio e amanhã, depois nós vamos para uma outra camada de nossas almas, tá? Lembrando que nós estamos em contagem regressiva para Pentecostes, exatamente. 50 dias depois da Páscoa. Glória a Deus por isso. E neste tempo o Senhor, Ele tira de dentro de nós toda impureza, tira de dentro de nós todo defeito, sabe? Todo desvio de caráter, toda sujeira que nos mantém presos ao passado. É um período maravilhoso de redenção, de restauração, de libertação, de cura. Nossa, como eu tenho sido curado. Você, apóstolo, tem sido curado? Com certeza. Eu estou a ministrar, mas antes de ministrar, eu estou a ser ministrado. Ontem mesmo, na live de ontem, se você não viu, está salvo. Confessei pecados aqui. Confessei ao vivo pecado. Uau, uma forma totalmente vulnerável. Eu confessei pecados, porque enquanto eu estava a ministrar, o Senhor, Ele falou comigo. Ele disse, abra isso. E eu abri. Confessei meus pecados, me arrependi. Quem esteve me perdoou, Deus me perdoou também, porque aquele que confessa pecado e se arrepende alcança misericórdia. Se você quer saber qual foi o pecado, você tem que voltar na live anterior. Depois, continue nessa. Amém? Vamos concluir essa. Depois você assiste a de ontem, no nome de Jesus. Inclusive, como ontem foi uma correria, queridos. Ontem tive live às 13 horas. Depois tive outra live às 18 horas. E já estava focado depois da live de ontem, das 13, terminou ali umas 14 horas. Estava focado já em preparar a live de 18, então acabei não baixando do Instagram para reprisar às 18 no YouTube. Só hoje pela manhã que eu fui perceber. Então foi uma correria. Live às 13, live às 18, depois saí correndo para uma reunião na igreja, das 19h30, era 19 horas, mas você vê, correria foi tanto que até me atrasei. 19h30 e nós fomos até 22h30. Depois tive que sair correndo para uma festa de casamento e fui e ficamos lá até 1h, se não me engano. Não, 00:30, até 00:30. Então foi corrido. Cheguei, ainda tive que orar ainda. Amém. E fui dormir já muito tarde. Mas estou aqui para a glória do Senhor. E hoje pela manhã o Senhor me recordou. Eu fui lá e vi claramente que não tinha postado a reprise. Mas está a reprisar, se não me engano. Está a reprisar agora mesmo a live de ontem. E no nome de Jesus está sendo glorificado. Amém? Então, confessei pecados ontem. Me arrependi. Um detalhe. Ontem na reunião, a situação a qual eu confessei aconteceu de novo. Mas eu não mais senti nada. Eu não mais... não vou muito abrir aqui para vocês, você tem que ir lá ver. Mas eu não caí mais neste pecado, no pecado que eu confessei. A Bíblia diz, aquele que confessa pecado e deixa, alcança misericórdia. Deixei o pecado, glória a Deus. Não erro mais, naquilo. O que é pecado, apóstolo? Pecado é errar o alvo. Tem um alvo aqui para acertar, mas eu tentando acertar, erro. Mas não erro mais, porque ontem eu fui liberto, ontem eu fui curado, para a glória e a honra do Senhor Jesus. Lembrando, se você quer saber qual foi o pecado que eu confessei ontem ao vivo, você tem que assistir a live de ontem, tá bom? Mas depois daqui, vamos lá, vamos seguir. Capacidade de ter compaixão. O que é ter compaixão? Vamos relembrar. Ter compaixão é sentir em si a dor do outro, a necessidade do outro. Isso é ter compaixão. Amém? E esta é uma capacidade do Espírito. Esta é uma capacidade de Deus. Deus é um Deus compassivo. Ok? Jesus, quando andou na terra em seu ministério terreno, cumprindo seu ministério terreno, como está escrito em Atos capítulo 10, verso 38, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com o poder do Espírito Santo, o qual andou por todos os lugares, fazendo bem e curando, libertando todos os oprimidos do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele se movia em compaixão, em íntima compaixão. E ele, quando concluiu seu ministério terreno e ascendeu os céus, antes de ascender os céus, ele disse: eu vou
ok? E pedirei ao Pai, rogarei ao Pai que ele vos envie o outro, ou seja, alguém igualzinho a mim, um consolador, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Jesus estava a falar para os seus discípulos. E ele disse, mas vocês o veem, vocês o conhecem. Ele estará com vocês e em vocês para sempre. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Espírito de Deus nos leva a sermos compassivos. Leva os discípulos de Jesus, porque Jesus deixou bem claro que não são todas as pessoas que podem receber. Só podem receber aqueles que nascem de novo, que negam-se a si mesmos, tomam a cruz e seguem a Jesus. Ou seja, os discípulos de Jesus é que podem ser compassivos, ter esta capacidade de ter compaixão, que é mais do que um sentimento, queridos. A alma não consegue reproduzir isso. A alma é incapaz de ter compaixão. Somente o Espírito tem essa capacidade de ter compaixão, de ser compassivo, de manifestar isso. Ontem o Senhor falou muito forte conosco, eu não quero entrar nisso novamente, ok? Então, entenda isso. Se nós agirmos com os nossos sentimentos e pensamentos e vontades, pensando que estamos a fazer o bem às pessoas, nós estamos a fazer o mal a elas. Só quero que você entenda isso. Estaremos a fazer o mal a elas e não o bem, porque estaremos nos movendo por aquilo que vemos. Estaremos nos movendo por aquilo que estamos ouvindo. Estaremos nos movendo por aquilo que estamos sentindo. E a alma humana, ela é enganosa. Ela engana. As pessoas, elas enganam. As aparências enganam. Não é assim? As aparências enganam. Nem tudo aquilo que parece é. Nem toda pessoa que está suja ali, fétida, em uma situação ruim, é boa. Mas também nem toda é ruim. Então, da mesma forma, nem todo mundo que está bem vestido, bem perfumado, bem arrumado, bem perfumado e arrumada, são ruins. Mas há muitos ruins, tá? E há bons também. Então, as aparências enganam. Nós não podemos nos ser guiados pelas aparências, por aquilo que vemos. Temos que ser guiados pelo Espírito de Deus, pelo que Deus está falando, pelo que Deus está mostrando. Como Jesus nós devemos caminhar na terra. Jesus disse, eu só falo o que ouço meu Pai. Só realizo o que vejo meu Pai. Assim, você que é filho de Deus, você que é filha de Deus, deve proceder. Nós devemos proceder. E eu quero trazer mais um exemplo bíblico. Amém? Antes de ontem, nós ouvimos a história da viúva de Naim. Jesus entrou na cidade e estava à porta da cidade e saindo um cortejo. O filho de uma viúva estava sendo levado para ser enterrado, sepultado. Jesus, olhando aquela situação, se moveu em íntima compaixão. Ele olhou para a viúva e disse, não chores. E logo ele se dirigiu ao caixão, tocou no caixão, pararam ali que estavam levando, os que estavam levando o caixão. E Jesus disse, jovem, a ti te digo, levante-se. E naquele momento, o jovem se levantou. Quem pode glorificar Jesus por isso? E ele pegou aquele jovem e o levou à sua mãe. Que coisa linda. Olha o que a capacidade de ter compaixão realiza milagres. Aquela viúva havia perdido o filho, estava morto. Mas Jesus o ressuscitou e o devolveu a ela. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Ontem nós vimos ouvimos sobre uma outra história. 2 cegos estavam à beira do caminho em que Jesus estava a passar. E eles começaram a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim.
tenha misericórdia de nós. E a multidão ia seguindo Jesus. A multidão desesperada ia seguindo a Jesus. E aí eles clamavam, gritavam, pediam, tenha misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E as pessoas da multidão começaram a repreendê-los. Calem a boca, não importunem este homem de Deus. Calem a boca, não incomodem o mestre. E quanto mais os repreendiam, mais eles gritavam: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Jesus, percebendo a insistência deles, parou e os chamou. E eles foram até Jesus, cegos, 2 cegos. Jesus perguntou: o que vocês querem que eu vos faça? E eles responderam: que o Senhor possa restaurar a nossa visão. E o Senhor tocou nos olhos e disse: veja. E eles foram restaurados. Foram restaurados e passaram a seguir a Jesus. Passaram a ser discípulos de Jesus. Veja o que a compaixão. A Bíblia diz que Jesus, movido de compaixão, tocou neles. Tocou neles. Queridos, quando nós tocamos pessoas, situações, movidos em compaixão, não por emoção, em compaixão, não por pensamentos, em compaixão, não pela vontade própria, mas pela vontade de Deus, milagres acontecem, milagres são provocados. Milagres são provocados, aleluia, glória a Deus, amém? E eu quero declarar e decretar milagres na sua vida. Milagres são provocados a partir de agora na sua vida, a partir de agora na sua família, a partir de agora em todas as áreas dela, no físico em nome de Jesus, no emocional em nome de Jesus, no financeiro em nome de Jesus, no espiritual em nome de Jesus. Você começa a contemplar milagres, 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 milagres no poderoso nome de Jesus, porque a partir de agora você não se move mais pelos teus sentimentos, teus pensamentos, as tuas vontades, aquilo que está vendo, aquilo que está sentindo, né? Sentindo, aquilo que está ouvindo, mas você se move por aquilo que Deus está falando, por aquilo que Deus está te mostrando pelo Espírito, no seu Espírito, no nome de Jesus. E aí você não é mais saqueado, você não é mais frustrado nem frustrada, você não se decepciona mais, amém? Você não entra em boca, como diz por aí, né? Você não entra em situações que não é para você estar, situações ruins, tá? Porque existem coisas que passamos em nossas vidas por causa de distrações. Sim, por causa de, nós nos envolvemos em confusão ou em confusões por andarmos segundo aquilo que pensamos, sentimos e achamos e queremos. E aí estamos a experimentar consequências das nossas próprias decisões. Eu tenho certeza que você tem essa certeza em nome de Jesus, que Deus jamais irá te levar para situações que irão te destruir, para situações que irão trazer ameaças contra a tua vida, no sentido aleatório, entendeu? Que irão trazer consequências irreversíveis na sua vida. Não. Jamais o Senhor vai realizar isso na sua vida. Então confie nele. Não confie em você mesmo. Não confie nos seus olhos. Não confie nos seus ouvidos. Não confie nos teus sentimentos, pensamentos, vontades. Confie em Deus. Confie na palavra de Deus. Confie no Espírito de Deus. Confie. Olhe para o exemplo de Jesus. Amém? No nome de Jesus, o Rei da Glória. E fala em Jesus. Mateus capítulo 6, do verso 30 ao 44. O texto é um pouquinho longo, mas a história é extraordinária. Fechamos com isso, amém? E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhe: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Bem profético, né? Estamos aí nesse tempo aí em Refidim, em lugar de descanso,
Vocês estão chamando esse lugar de refrigério, glória a Deus. E repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Jesus está a orientar os seus discípulos que estavam em missões. Eles iam e vinham em missão, pregando, ensinando, manifestando a misericórdia do Senhor. E aleluia, a capacidade de ter compaixão. Era isso que eles estavam exercitando. Jesus estava preparando eles. E algo aconteceu. Verso 33. Verso 32. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir. E muitos os conheceram. E correram para lá, a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles. E aproximavam-se deles. Então as multidões, sabendo para onde Jesus estava indo, para o deserto, saíram correndo a pé. Enquanto ele estava indo no barco com os discípulos, para descansar, as multidões corriam atrás, saindo das suas cidades, aldeias, vinham ali das regiões, tudo para o deserto, porque eles queriam estar onde Jesus estava. Uau! Onde Jesus está, as pessoas querem estar, queridos. Deixa eu te falar, Jesus está aqui. Exato. Na cidade de Boa Vista há um lugar em que Jesus está. De verdade. É testemunho da boca dele. Não é da boca de homem não, tá? Me diga aí se não é verdade. Há um lugar conhecido como Embaixada do Reino de Deus em Boa Vista. Que o próprio Deus chama de casa de oração. Um lugar de presença, palavra e poder. Jesus se revela ali todos os dias. Todos os dias Jesus está se revelando ali. É incrível. E as pessoas amam estar onde Jesus está. Não estou sendo prepotente não. Estou sendo verdadeiro. Ok? Ok. Verso 34. E Jesus saindo viu uma grande multidão. Já tinham chego primeiro que Jesus. Ao invés das pessoas saírem correndo atrás de cantores, artistas, atrás de como a semana passada, tinha um pessoal aí gigantesco saindo de Boa Vista, saindo de outras cidades, do estado de Roraima, saindo de outros estados do Brasil, tudo para irem para Manaus, por causa de uns artistas, cantores que estariam em Manaus. Olha que coisa. Eles se reuniam para estar lá. Os artistas vieram, cantaram, eles tiveram alegria fajuta e depois voltaram tudo com a mão na frente e outra atrás, só com registro no celular. Gastaram dinheiro, correram perigo, não é assim? Alguns perderam até família, porque foram escondidos e descobriram. O que adiantou? E aqui o pessoal saía, investia para estar aonde Jesus estava. Chegavam primeiro que Jesus. Meu Deus do céu. Olha que coisa linda. Milhões de pessoas estão a se dirigir para o Rio de Janeiro nesses últimos dias. Tudo para ver Lady Gaga. Tem gente se acampando na praia de Copacabana, se acampando ali naquela região, para poder ter um lugarzinho pertinho dela, do palco onde ela vai estar, para adorar Satanás. Eu falei no início dessa live, o que Lady Gaga veio fazer no Brasil? Ela veio fazer no Brasil o mesmo que Madonna veio no ano passado. E você viu as consequências, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, outros lugares ali, tá? Você viu o estrago que foi, né? Entre em propósito de jejum, oração, Bíblia e comunhão, para que você esteja forte, preparado para o que vem aí. Estamos orando para que não ocorra, para que não haja êxito no propósito que Satanás tem no Brasil e que trouxe ela para executar. E que milhares de pessoas estão indo lá. Milhares de pessoas estão investindo. Certo? Para ir para a igreja não tem tempo. Não estou falando uma igreja humana, estou falando uma igreja espiritual.
né? Para investir no reino de Deus não tem dinheiro. Não, mas para investir, para ir lá ver Lady Gaga, até empréstimo para pagar em 12 anos se faz. Vejam, gente, essa multidão sai correndo a pé pelo deserto para estar no deserto com Jesus. Eu oro por esta realidade. Eu oro por esta realidade. Homens e mulheres saindo de todos os lugares para irem até onde Jesus está. Onde Jesus está sendo adorado verdadeiramente. Onde Jesus está sendo revelado verdadeiramente. Onde o caráter de Jesus está a ser desenvolvido verdadeiramente no nome de Jesus. Jesus saindo, viu uma grande multidão. Olha o que está escrito. E teve compaixão deles. Teve o quê? Compaixão. Sentiu o que todos eles estavam sentindo no Espírito. As entranhas de Jesus se moveram. As minhas entranhas se movem. E eu vou te mostrar o porquê, tá? E pelo que. Oh, aleluia. Porque eram como ovelhas que não têm pastor. É por isso que as minhas entranhas se movem. Eu ando por aí, eu fico olhando. Eu fico olhando as crianças. Eu fico olhando os jovens, as jovens. Eu fico olhando os casais. Eu fico olhando os anciãos. Eu vejo pessoas com muletas, pessoas em cadeiras de rodas, pessoas com tipóias, pessoas com tensores no joelho, no punho. Eu vejo pessoas cegas. Eu vejo pessoas que não têm membro, né? Não tem mão, não tem braço, não tem perna. Pessoas que andam em sofrimento, pessoas envelhecidas do sofrimento da vida, pessoas que só vivem para trabalhar, trabalham para viver, pessoas que não têm esperança, que vivem um dia de cada vez, na esperança de dias melhores, na esperança de que o outro ano será melhor, de que o outro governo será melhor. Pessoas enganadas, né, através da cultura do pão e do circo, né, ou do peixe e do show, se é que você me entende. Pessoas enganadas. E meu espírito se move, minhas entranhas se mexem dentro de mim, porque eu olho para elas e eu sinto o anseio delas. Elas precisam de direção. Elas estão como ovelhas que não tem pastor. É uma comparação, tudo bem? Não que elas sejam ovelhas. Elas estão como ovelhas sem pastor. E se você prestar atenção, o animal ovelha que não tem pastor é uma presa fácil para os predadores. Vive caindo em buracos e até morre em buracos, né? Morrem como presas. A perspectiva de vida diminui absurdamente. Se perdem, se ferem, sangram até morrer. Quantas pessoas estão com feridas emocionais, feridas na alma, estão aqui, ó, sorrindo para você, sorrindo nas redes sociais, né? Mostrando algo nas redes sociais, mas a alma está sangrando. Minhas entranhas se movem, porque elas estão como ovelhas sem pastor, estão sangrando, estão feridas, estão sendo presas de Satanás, estão sendo presas de homens e mulheres que agem enganosamente. Olha o que Jesus começou a fazer. Porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Oh, Jesus, as pessoas precisam de ensino. As pessoas precisam de instrução. Ontem nós tivemos aqui na casa pastoral a mesa com os sábios. Que mesa. O bairro Santa Luzia está sendo tocado. Jesus está a se revelar aqui, está a sentar à mesa com as pessoas. E sabe o que eu ouvi de testemunho? Porque eu não participei da mesa. Quem está à frente são os pastores, Ednei e Conceição. Eu estava a cuidar de outras coisas do papai. Quando eu saí lá fora, né, estava perto da reunião, do horário da reunião, saí lá fora. E aí me cumprimentaram. Chegou o pastor. Olha como elas falaram. As visitantes, tá? Chegou o pastor.
Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, meu pastor, pastor. Olha o testemunho de uma. Pastor, esse lugar tem presença de Deus. Eu senti a presença de Deus forte aqui. Eu falei, se você está sentindo aqui, imagine na embaixada. Imagine na embaixada. Mulheres como ovelhas, sem pastor. Mulheres já experimentadas na vida, né? Mais de seus 50 anos, já com filhos formados e casados e com netos, né? Com filhos, ou seja, netos. Porém sem perspectiva. Que ficam nas esquinas, sentadas, em roda, conversando até altas horas. Conversando besteira, fofocando. Sem pastor. Mas ontem elas estiveram sendo pastoreadas. E olha o testemunho, gente. Olha o testemunho. E eu oro em nome de Jesus que no seu bairro haja uma mesa com sábios. Que no seu bairro haja uma casa de Cornélio. Que na sua cidade haja casa de Cornélio. Haja uma mesa em que Jesus se assente e comece a ensinar. A pastora Conceição, que o pastor Ednei estava em viagem, estava voltando de viagem, chegou hoje cedo, e ela perguntou, né, a todos na mesa, não ela, mas o Senhor através dela: vocês já encontraram o sacerdote de vocês? Uma olhava para a outra e ficava assim: sacerdote? E aí veio a outra filha, uma profetisa, e falou: porque o apóstolo Mateus, nosso pastor, ele é mais que o pastor, ele é o nosso sacerdote, é o nosso pai espiritual. Nós somos alimentados através da vida dele. Deus compartilha coisas maravilhosas com ele que ele nos entrega. Ensinamento, revelação, ficar todos assim, tipo, isso existe? Íntima compaixão. Quantos mais, queridos? Quantos mais? Quantos mais? Quantos mais? Oh, Jesus. E mais, e muitas outras coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Os discípulos disseram a Jesus: libera a multidão, porque está ficando tarde, o lugar é deserto e estão ficando com fome. E aqui não tem como comprar alimento para alimentar essa multidão. Já você vai ver quantas pessoas eram, tá? Vai ter uma ideia, na verdade, que a Bíblia não é tão clara, ok? Nesse aspecto. Olha o que Jesus disse. Será que ele ficou preocupado? Verso 37. Jesus, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vocês de comer. Jesus está a falar algo convosco. Jesus está a falar algo comigo. Nós somos responsáveis por saciar a fome da multidão. Elas não têm somente fome de pão físico. Elas têm fome de pão espiritual. Jesus disse que Ele é o pão da vida. Você tem a responsabilidade, como eu, de dar do pão da vida a estas pessoas. De dar do pão da vida a elas. Dá a vocês de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Eles não entenderam o que Jesus estava a falar. E ele disse-lhes: quantos pães vocês têm? Vão ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Como os discípulos não entenderam, Jesus teve que ensiná-los. Ok? Então, Jesus ordenou que se assentassem, que todos se assentassem em grupos sobre o campo. E assentaram-se repartidos de 100, tinha grupos de 100 em 100, e de 50 em 50. Então havia grupos de 100 e grupos de 50. Imagine quantas pessoas eram. Uau! E tomando ele 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou. E partiu os pães e deu-os aos seus discípulos. Preste atenção, os pães não foram dados diretamente às pessoas da multidão.
Jesus, após dar graças ao Pai, abençoar o alimento, entregou nas mãos dos discípulos. As pessoas estão precisando de pão. Através dessa live você está a receber pão. Pão para você e pão para entregar. Veja o que vai acontecer. Você quer ver milagres na sua vida? Quer ver Deus te usar? Você quer ver? Preste atenção nisso. Deus aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. Os discípulos iam entregando as pessoas, aos grupos de 100, aos grupos de 50. Quanto mais eles davam, mais se multiplicavam. Quantos pães eram? 5 pães. Quantos peixes? 2 peixes. Nós estamos entendendo? Verso 42. E todos comeram e ficaram fartos. 43. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Alimentaram a multidão e ainda sobrou. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Só homens, quase 5.000. Sem contar mulheres, sem contar crianças. Deus quer multiplicar alimento através da sua vida. Você é discípulo de Jesus? Se você não é discípulo, tem um lugar aqui em Boa Vista que de verdade faz discípulos, forma discípulos. Discípulos não para o homem, mas discípulos para Deus, discípulos de Jesus. Este lugar fica na Avenida Nazaré Filgueiras, número 2923, bairro Alvorada. E se você é de outra cidade, outro estado, até mesmo de outra nação, não se preocupe, porque através do online, a Apen Church chega à sua cidade, ao seu estado, à sua nação. Sim, nós já estamos tocando um pouco mais de 8 nações. E muito em breve nós pisaremos nestas nações e haverão embaixadas do reino de Deus nesses lugares. Não estou falando que somos os únicos, mas estamos falando daquilo que Deus está fazendo em nossas vidas, por nossas vidas e através de nossas vidas. Você que é de Boa Vista, Roraima, ou de outras cidades, pode chegar na sua cidade também no nome de Jesus, o Rei da Glória. Pode haver uma mesa com sábios na sua casa. Pode haver uma casa de Cornélio na sua casa. Pode haver um núcleo de avivamento em sua casa. Deus quer realizar coisas extraordinárias em sua vida, por sua vida e através da sua vida. Quer multiplicar isso que estamos a viver na sua família, na sua vida, família, no seu bairro, cidade, na sua nação, no nome de Jesus. E eu oro no nome de Jesus que esta capacidade de ter compaixão seja ativada na sua vida. Que você comece a olhar as pessoas com os olhos de Deus. Comece a ouvir as pessoas com os ouvidos de Deus. E as suas entranhas se movam. Seu espírito, dentro de você, o Espírito de Deus se mova. E você comece a sentir o que eu sinto pelas pessoas. Se você sente, sinta ainda mais. Sinta a ponto de você tomar uma atitude. De se deixar ser um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, que recebe do pão e que entrega à multidão. No nome de Jesus, o Rei da Glória, se movendo como Jesus, em íntima e perfeita compaixão. Que a compaixão que nós sentimos seja realmente compaixão, não sejam sentimentos humanos que atrapalham. Ao invés de ajudarem as pessoas, atrapalham as pessoas. Mas que seja de fato sentimentos do próprio Deus. No poderoso nome, o nome de Jesus. Amém? Eu estou movido de íntima compaixão por você e pela sua família. Eu quero perguntar, tem alguém doente, alguém enfermo aqui conectado conosco? Alguém gostaria de pedir oração por alguém que está doente, que está enfermo? Essa é a sua hora no nome de Jesus. Quero orar para finalizar. Estamos indo, meu Deus, para 1 hora de live já. Voou mesmo, meu Deus do céu. Com certeza eu vou falar, Jesus. O Senhor está me falando algumas coisas. Enquanto você coloca aí seu pedido de oração, de ministração. Amanhã, sábado, dia 3 de maio. Glória a Deus. Nós vamos ter curso de integração. É um curso onde você tem a oportunidade de conhecer mais da pessoa que está a falar com você, a minha pessoa, apóstolo Mateus Pontes, a minha esposa, apóstola Consuelo Pontes,
conhecer a embaixada do Reino de Deus que está aqui em Boa Vista, a APN Church, né? Como nasceu a APN, qual foi o processo de nascimento, que dia nasceu, por que nasceu, onde estamos hoje, para onde estamos indo, qual é a visão, qual é a missão, quais são os valores, os fundamentos, certo? No que cremos, no que não cremos, a estrutura de governo do ministério, como estamos a lidar com as finanças, certo? Deixa eu ver o que mais. Qual é a cultura do ministério, da família, tá? Eu digo logo que nós somos mais do que ministério, nós somos uma família para pertencer. Sim, então você que deseja conhecer a família no nome de Jesus, amanhã, dia 3, a partir das 19 horas, se eu não estiver equivocado, 19 horas ou 19h30, eu creio que é 19 horas, nós estaremos nos encontrando lá na Avenida Nazaré Filgueiras, 2923, bairro Alvorada. Amém? A partir deste curso de integração, onde tudo isso é apresentado, dúvidas são tiradas, você tem a oportunidade de decidir pertencer à família, se integrar à família ou não. Todo mundo é livre, certo? Mas é impossível fugir de uma palavra profética. É impossível. Meu Deus. Uau. Vamos orar já já. Oração por Michele, que caiu e quebrou ossos de um pé. Uau. Vamos orar por ela em nome de Jesus. E aí, uma vez decidindo pertencer à família, né? Dizendo integração, gritando integração, integração, ou mandando a mensagem integração, integração. Aí no sábado seguinte, tá? Que será no dia 3 mais 7, no dia 9, não, no dia 10, isso, no dia 10 estaremos tendo café com o pastor. Esse café é só para oficializarmos, orarmos no nome de Jesus, quebrando maldições, todo impedimento e ligando em todos os aspectos a família, a minha paternidade, a maternidade da minha esposa. Somos pais espirituais, né? É uma família. Toda família tem pai, tem mãe e tem filhos maduros e tem filhos que estão amadurecendo. Então, é só um pouquinho do que você vai ouvir e ver. Então, venha e veja no nome de Jesus. Nós estaremos amanhã, a partir das 19 horas, lá na Embaixada, Avenida Nazaré Filgueiras, 2923, bairro Alvorada. E todos que se integram à família tornam-se discípulos de Jesus. Jesus não disse para formarmos crentes, formarmos evangélicos, formarmos frequentadores de culto, mas discípulos. Ide e façam discípulos, ou façam com que todas as nações tornem-se discípulos. Então esta é a realidade que nós vivemos, a realidade escriturística, a realidade da palavra de Deus maravilhosa. Amém? Qual é santa. Vamos orar. Tem alguém mais que deseja receber uma oração, uma ministração no nome de Jesus? Feche seus olhos. Só você que pode. Se não pode, estenda sua mão para a tela, tá? O poder de Deus vai tocar você onde você estiver agora. Receba luz, receba poder, receba graça. Graça para vencer. Estão abençoados em nome de Jesus. É no nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus. Amém. Estão abençoados no nome de Jesus, o Rei da Glória. Simples assim? Sim, simples assim. O reino de Deus, o reino do Espírito. Amém? Recebeu? Amém. Vamos orar pela Michele. Pai, em nome de Jesus. Michele. Essa é a Michele de Santa Catarina. Confirma para mim, pastora, por favor, filha. Michele, Santa Catarina. Será que é essa? Harima Santo Kiarama Tushi Kirivos Kimianto Sante Kisa Daruta Calabrante Va. Em nome de Jesus, nós lembramos de Michele diante do Senhor, Pai.
Te agradecemos pelo livramento. Grande livramento. Sim, sim. Amém, filha. Obrigado. É de Santa Catarina. Preciosa do Senhor, meu Deus. Ela, o esposo dela, o José, os filhos. Em nome de Jesus, nós declaramos e decretamos que este ataque satânico de sobre a vida, de sobre a família, de sobre o lar, cessa agora. Demônio de morte, saia. Onde você está? Você está me ouvindo? Saia. Saia! Em nome de Jesus. E não volte mais. Declaramos e decretamos que este pé é regenerado. Os ossos são colados perfeitamente. Toda fratura desaparece. É sarada para a glória de Deus. Tornará a dançar, pular na presença de Deus, sem dores, no nome de Jesus. E o favor do Senhor é sobre ela. E vitória chega a ela em sua casa, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero deixar registrado que Michele e a sua família muito em breve chegarão em Boa Vista. Sairão de Santa Catarina, chegarão aqui em Boa Vista para congregarem conosco, sim, pertencerem à família Penny Church. Eles já acompanham através das transmissões online e, meu Deus, são uma bênção do Senhor. Assim é, no nome de Jesus. Amém? No nome de Jesus. Íntima compaixão. Íntima compaixão. Que Deus te abençoe com todas as bênçãos, no nome de Jesus, o Rei da Glória. 18 horas, esta mesma live estará sendo transmitida, reprisada, lá no YouTube, @PennyChurch. Se ainda não se inscreveu no canal, corre lá, se inscreva, no nome de Jesus. Estamos chegando já a 1000 testemunhas do Senhor, 1000 discípulos de Jesus, 1000 homens e mulheres, famílias que estão a ver, a receber daquilo que Deus está a fazer, a realizar em nós, por nós e através de nós. Deus te abençoe com todas as bênçãos, que vença hoje, amanhã e sempre. Te espero no curso de integração, amanhã às 19 horas, no nome de Jesus. Apóstolo, mas eu sou de outra cidade, outro estado, outra nação, então entre em contato, 9599124 4397, que nós vamos disponibilizar um link fechado para você, no nome de Jesus. Amém? Repetindo, 95991244397. Só você me confirmar que você quer participar deste curso de integração, mesmo de outra cidade, outra nação, de outro estado, tá? Outro município aqui mesmo da cidade, por questões de locomoção. Você vai receber o link e vai poder participar de onde você estiver e ouvir tudo aquilo que Deus está a fazer. Amém? Deus te abençoe. Shalom. Amo vocês.